Vamos à mensagem, meus irmãos. E eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia. Se você já está com ela aberta, mude do livro de Eclesiastes para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Vamos ler o capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9. O tema da nossa mensagem hoje é Parábola da Figueira Estéril. É engraçado, né? Eu não tomo água gelada. E aí eu tomei um pouquinho. Começou já aqui um movimento aqui na garganta. Mas vamos lá, a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 13, versículo 1. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este momento da mensagem, mas pedimos que o Senhor controle as palavras, que o Senhor guie as palavras, que o Senhor guie a mim também, que estarei conduzindo essa mensagem, e que cada palavra que será dita possa fazer o efeito que o Senhor desejar no coração dos nossos irmãos. É assim que nós oramos e agradecemos em Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Na reflexão de hoje, então, eu quero pensar com você, quero meditar nesse texto em que leva por título a parábola da figueira estéril. E é interessante que esse texto ele encerra um longo discurso de Jesus que vai se iniciar aqui em Lucas 11, a partir do versículo 14. E vai se encerrar então em Lucas 13, 9. E Jesus fala de variadas situações, fala sobre preocupações da vida, fala sobre maneira correta de viver, fala sobre parábolas também, né? Parábola do rico tolo, ou seja, fala sobre as preocupações com a riqueza. Jesus fala sobre o sinal de Jonas, que a gente comentou, que eu comentei na última vez que preguei aqui. Fala sobre a candeia do corpo. Enfim, Jesus vai trabalhando diversos assuntos, com esse público, com o objetivo de mostrar a estas pessoas uma maneira adequada, condizente de viver conforme o reino de Deus. E é interessante que para cada pergunta, para cada situação, Jesus vai pontuando e dando a resposta adequada, cirúrgica para aquela situação. Por exemplo, aqui na parábola, quando Jesus fala da luz do corpo, ou seja, se os olhos forem bons, o corpo terá luz, mas se os olhos não forem bons, não terá luz. É simples assim. Essa é a maneira simples, objetiva, porém profunda de Jesus tratar as situações. E aí é interessante que a multidão ela chega aqui nesse momento, acompanhe comigo aqui no Lucas 13, 1. Ela chega para Jesus,
né, algumas pessoas, né, que estavam ali naquela mesma ocasião, ou seja, o discurso foi acontecendo, Jesus foi respondendo, foi sendo perguntado e respondendo, e aí chegaram aquelas pessoas para trazerem as novas informações. Assim, foi o momento Gazeta lá no ministério de Jesus. Chegaram pessoas para dizer: Jesus, você está sabendo aí do que aconteceu aí, fato novo, né, fato recente. E aí eles começaram a contar, né? Aconteceu aí que uns galileus que estavam fazendo sacrifício, Pilatos pegou eles e parece que mandou matar eles todinho lá, e pegou o sangue do sacrifício, misturou com o sangue do galileu. Foi sangue para todo lado, ninguém sabia mais quem era o sangue, se era do sacrifício, se era dos galileus. E aí Jesus olha para essas pessoas, né, de uma maneira muito... Eu imagino essa situação assim, eles contando e Jesus na sua posição de mestre ouvindo, né? Jesus não rechaça a informação, mas Jesus vai ouvir. Porém, para essa informação desnecessária ali naquele contexto, Jesus vai dar uma resposta muito adequada, que é a seguinte: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? É muito interessante essa resposta, porque sempre que a gente está diante de um contexto em que algo trágico acontece, é muito comum a gente pensar que aquilo aconteceu em virtude do posicionamento político daquela pessoa, do posicionamento religioso, em virtude daquela pessoa pensar de forma A ou B, né? E é interessante que esse era um costume nos tempos de Jesus, né? Ou seja, era um costume, acredito eu, da humanidade já, e ainda permanece nos nossos tempos, né? É só a gente ouvir falar que aconteceu um terremoto, um tsunami, aconteceu isso, aquilo. É porque eles eram assim. Mas eles mereciam. Mas é porque não cuidou. Mas é porque isso. Mas é porque aquilo. E aí a gente vai pontuando a situação e querendo explicar do nosso ponto de vista, que por sinal é limitado, né? Até porque nesse momento aqui eu vejo o Lucas e é só o que eu vejo. Não consigo nem ver vocês. Então, de onde a gente olha, a gente só vai ver aquilo que a gente consegue enxergar, que a gente consegue alcançar. E aí, Jesus dá essa resposta, né, muito interessante. Vocês pensam que eles eram mais pecadores? Não. Mas antes de a gente chegar no grande final aqui da resposta de Jesus, Jesus vai e acrescenta um outro fato, mostrando que ele estava por dentro do que estava acontecendo. Aí Jesus vai responder também: e quanto àqueles 18 que morreu quando a torre de Siloé caiu? Vocês pensam que também eles eram mais pecadores? Ou seja, eles chegaram para Jesus, dizendo: Jesus, aconteceu isso, isso e isso. Aí Jesus: espera aí, eu sei, meu irmão, o que está acontecendo. Eu estou por dentro do que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Porque nada pega de surpresa a Jesus. Pega a nós, que não sabemos do amanhã, que não sabemos do depois. Mas a Jesus nada pega de surpresa. E é por isso que a gente, quando ora, a gente crê em Jesus. Como oramos agora há pouco: Senhor, nós confiamos na Tua soberania e cremos que o Senhor é bom, apesar de todas as dificuldades. As dificuldades existem, as dúvidas existem, mas nós cremos na soberania de Deus. Nós cremos nas mãos estendidas de Jesus. E aí Jesus vai dar a mesma resposta: se digo a vocês que eles não eram mais pecadores do que todos os outros. Ou seja, nem o pessoal, os galileus que morreram ali, que foram executados juntamente com o sangue do sacrifício por Pilatos, nem esses que morreram de forma trágica na questão da torre de Siloé que desabou, não foi uma questão de pecado, não tinha nada a ver com o pecado. Foi uma questão factual, uma questão casual, foi um acontecido, aconteceu. E não cabia ali a explicação. E Jesus vai mostrar para essas pessoas, apontando para a parábola, que ele vai dizer: olha, se vocês não se arrependerem, o destino de vocês será o mesmo.
né? Jesus responde assim: se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Todos vocês também perecerão. Ou seja, enquanto eles estavam observando a condição ruim, trágica, desgraçada que tinha ocorrido na vida das outras pessoas, Jesus estava mostrando: olha, espiritualmente vocês também estão no mesmo caminho que eles, né? Porque é isso que acontece quando a gente vai olhar, né, a vida, a grama do vizinho, o trabalho do vizinho, enfim, a igreja do vizinho. A gente começa a morrer, a se esterilizar, né, se tornar estéril espiritualmente. E aí eu fiquei pensando também em outros contextos bíblicos em que essa situação acontece. Eu lembrei de Jó, né? Jó ali nas suas lamúrias, na sua dor, no seu sofrimento, colocando ali para fora a sua indignação contra Deus. E aí os amigos de Jó começam ali a pontuar certas questões como se Jó tivesse pecado. Por exemplo, Jó 8, Jó 8, versículo 4. Cadê Jó? Eu até grifei aqui, eu vou ler para os irmãos, porque eu achei muito interessante. Quando o Bildade, né, um dos amigos de Jó, diz assim: se os seus filhos pecaram contra ele, ou seja, contra Deus, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele sem demora despertará para ajudá-lo, e o seu primeiro estado parecerá pequeno. É fato que se a gente buscar a Deus, Deus vai nos ajudar. Mas o ponto de partida aqui eles pecaram e receberam a punição. E lá no fim da história a gente vai saber que não foi isso, né? A gente conhece o fim da história de Jó, então a gente já sabe do desfecho. Foi a mão de Deus, né, que permitiu, então, todas aquelas situações avassaladoras na vida de Jó, para mostrar a soberania de Deus. E quando a gente está diante de uma situação em que não cabe explicação, não cabe explicação, não cabe nenhuma outra palavra. Creamos na soberania de Deus, né? Mas eu também lembrei da história do cego, quando os discípulos perguntam para Jesus assim: quem pecou? Foi ele ou os pais dele para que ele nascesse assim, né? O cego de nascença. É uma longa história, mas de maneira geral, o que é que acontece? Jesus vai dizer: nem foi ele, nem foram os pais dele. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Então, isso aponta para quê? Para que quando acontecer na nossa vida situações em que a gente olha e não tem explicação, não busquemos explicações humanas para aquilo. Vamos crer na soberania de Deus e vamos esperar a glória de Deus se manifestar através daquela falta de explicação para aquele acontecimento, né? Às vezes tem situações, por exemplo, tem situações em que a gente está tudo certinho para, assim, está tudo. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu e Kátia, né, a gente casou. Pessoal, vamos planejar a gravidez. Planejamos a gravidez, ela engravidou. E aí o que aconteceu? No dia que a gente foi, quando ela estava com 5 meses, para descobrir o sexo do bebê, um fato triste aconteceu. A empresa que eu trabalhava fechou as portas. E todo o nosso planejamento, né, e todas as nossas, tudo aquilo que a gente tinha sonhado, a gente não jogou fora. A gente continuou crendo em Deus, e por crer em Deus, hoje a gente chegou até aqui. Claro, se passaram muitos anos, muitas lutas, muitas dificuldades, mas a gente continuou crendo em Deus. E é isso que eu quero mostrar nesse primeiro ponto aqui, que a gente deve continuar crendo em Deus. Por quê? Porque
a multidão ela está em todo canto, né? Eu sempre tenho comentado isso. A multidão ela está em todos os contextos, todos os locais. Ela sempre vai tender ali a querer negociar princípios, vai querer cochichar algumas coisas que não vão levar a gente para lugar nenhum. E é interessante cada vez mais que a gente possa se abster da multidão, né? Para que a gente também saiba dar respostas corretas, né? Para que a gente possa buscar então uma espiritualidade saudável, que é isso que Jesus vai mostrar aqui com essa parábola, né? Que é uma demonstração de plena graça e misericórdia de Deus nas nossas vidas. Então Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Eu fiquei pensando, né, que o objetivo de uma figueira ou de qualquer outra árvore, planta que dê fruto, é que ela dê fruto. Então, de fato, é estranho o dono, né, da vinha chegar lá e cadê o fruto? Não tinha fruto. E aí? E aí eu fui tentar entender como é que a figueira, né, não é algo próximo da minha realidade, então eu fui buscar algumas referências e aí eu descobri que é uma árvore que pode chegar aí a mais ou menos 10 metros de altura, tem raízes profundas, dá bastante fruto. Então faz sentido aqui isso que Jesus está falando. Faz sentido porque é verdade. Como é que uma planta, uma árvore que deveria dar fruto, não está dando fruto? Como é que isso acontece? Versículo 7. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a. Há 3 anos que esse dono da vinha visitava a sua vinha e ele via todas as outras árvores, todas as outras plantações crescendo, sendo podada, né? Sendo germinando ali da terra no mistério, né? Como nasce, só Deus sabe. E aí ele olhava todas as outras e elas davam fruto. Elas exerciam o seu papel. Mas essa figueira específica não dava fruto. E aqui a aplicação de Jesus é o seguinte: aquela multidão que estava seguindo Jesus, que acompanhou esse discurso de Jesus que eu comentei, que começou aqui em Lucas 11 e está se encerrando aqui no versículo 9 do capítulo 13, era uma multidão que tinha o conhecimento, provavelmente, das Escrituras, que deveria ser ali judeu. E aí, o que é que acontece então nesse contexto? Como essa parábola se aplica? Jesus está mostrando que a palavra estava sendo pregada, o reino estava sendo anunciado e os frutos que deveriam surgir ainda não surgiram. Ou seja, aplicando a nossa realidade, às vezes a gente já tem ouvido a palavra, às vezes a gente já está na igreja, às vezes a gente já está servindo em algum determinado tipo de serviço da igreja, mas o nosso coração ainda está endurecido para um crescimento espiritual mais profundo, para dar esse fruto que é necessário acontecer. Porque se a palavra está entrando e ela não está produzindo fruto, o problema não é da palavra. Porque a gente conhece aquele versículo que diz que a palavra do Senhor não volta vazia, ela vai produzir transformação. Mas às vezes a gente fecha o nosso coração, né? A Bíblia vai falar sobre dura cerviz, né? A gente endurece o nosso ego para que isso não gere transformação, porque a gente não quer mudar. Mas a palavra do Senhor, ela é muito dura. Se não está dando fruto, corte. Pronto, acabou-se. E tem 2 tipos de cortes, né? Tem esse aqui que seria um corte para levar ao fim, mas tem aquele corte, quando Jesus está falando da videira,
e dos ramos que é necessário cortar para que continue crescendo, para que continue embelezado, para que continue produzindo mais fruto. Porque todo aquele que permanece em Jesus dá fruto. Ou seja, por que o fruto aqui não estava acontecendo? Porque o povo estava mais preocupado em tentar entender qual eram as últimas notícias, não estavam ligados na mensagem do reino de Deus que estava sendo proclamada por Jesus. E aí a pergunta é: você hoje está conectado aqui com a gente? O que tem preocupado o seu coração? O que tem enchido o seu coração? É a mensagem de Jesus? Ou são as preocupações e as últimas notícias que a multidão da mídia aí tem trazido? Se a gente ligar a TV, aparece todo tipo de notícia. A gente vive hoje num mundo da pós-verdade, ou seja, as verdades estão sendo extintas, mas nosso papel cristão não é apenas filtrar a mensagem de fora, mas cada dia mais absorver a mensagem do reino de Deus que vem de dentro, que vem do próprio Deus para a nossa vida, que é a mensagem que mostra para a gente que Jesus é o caminho para a nossa transformação, que é a mensagem que mostra para a gente que aonde não tem saída, aquela falta de explicação, Jesus vai mostrar uma saída, que não necessariamente é a que a gente quer, mas Ele vai mostrar. Que as transformações que a gente está adiando pode colocar em risco a nossa vida espiritual, pode colocar em risco o nosso crescimento, porque a partir do momento em que a gente está ouvindo e não está dando ouvidos, né? A gente está entrando, parece que está entrando pelo ouvido e saindo pelo outro, né? A gente está aquilo que Paulo fala, a gente está matando o espírito, né? Ele fala lá, né? Não entristeçais, né? Não entristeça o espírito. Por quê? Porque a gente vai se sentir desanimado, fraco. É como o Lucas falou, orou agora há pouco, né? Vamos orar, e se a gente quer continuar crescendo, se a gente quer continuar prosseguindo enquanto igreja, se a gente quer continuar vendo o crescimento da nossa família, vamos pedir que o Espírito Santo renove a nossa vida. Vamos pedir que o Espírito Santo faça gerar em nós os frutos que a gente está adiando. Vamos pedir que o Espírito Santo gere uma transformação tão profunda que nem a gente se reconheça. Vamos pedir que o Espírito Santo, cada dia mais, pegue o nosso coração e aperte ele assim, ó, para mostrar para a gente que a gente precisa, né, abrir ele. Mostrar para a gente que a gente precisa ser transformado. Porque a palavra aqui do dono da vinha é: se não está dando fruto, corte-a. Mas essa é uma parábola que ela não termina dessa maneira tenebrosa, melancólica, triste. É a palavra de Deus, então é a palavra de graça, de esperança. E essa esperança está nas palavras aqui do homem que trabalhava na vinha. E ele vai responder assim: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Eu não sou uma pessoa da jardinagem, mas eu sei que quando a gente coloca o estrume, né, para germinar ali a terra, ajudar no fornecimento adubar isso, para que forneça os minerais, enfim, facilite o crescimento. Então, essa palavra se revela uma palavra de graça. Senhor, deixe que eu cuide mais um ano. É como se estivesse dizendo assim para a gente: Senhor, eu vou cuidar do Lucas mais um ano, mais, eu vou cuidar dele mais ainda. Eu vou cuidar do Rafael, Senhor, mais ainda. Eu vou cuidar, Senhor, das famílias da IBN, da Nova Canaã, mais ainda, Senhor. Para que aonde tem pecado, aonde tem problema, eu vou cuidar mais ainda. Eles vão frutificar, Senhor.
O Senhor vai trabalhar no coração e eles vão continuar, eles vão frutificar. É uma palavra que se reveste de graça. É a graça que se revela como cuidado. É a graça que se revela mostrando que, apesar do dono da vinha ter o interesse de arrancar aquela figueira, ele também é paciente. Então, o que a gente vai fazer com essa graça que é depositada sobre as nossas vidas, sobre as nossas falhas, nos apontando o caminho correto? O que a gente vai fazer? É uma graça que também é revelada no ato de compaixão daquele que cuidava da vinha. É a palavra base de Jesus aqui no Evangelho de Lucas. Eu vim para cuidar de quem precisa de cuidado. Eu vim dar vista aos cegos. Eu vim curar os enfermos. Eu vim trazer o ano aceitável do Senhor. Porque quem tem saúde não precisa do médico. Mas quem não tem de saúde, quem está precisando restaurar e renovar a sua saúde, precisa do médico. Então é uma graça que se revela como cura, como compaixão, como cuidado. É a graça que alcança a minha vida, que alcança a sua vida, que nos transforma, que modifica os nossos pensamentos, que modifica a nossa forma de agir, que modifica até a batida do nosso coração. Porque quando a gente está sem Jesus, o nosso compasso é assim, que a gente está muito preocupado, a gente está muito ansioso. Mas com Jesus, que caminha no poder do Espírito Santo, é um compasso de paz, de alegria, de refrigério. É um compasso que, quando as coisas estão querendo se desencaminhar, ele olha para a gente e diz: calma, eu cuido de você. Eu vou continuar cuidando de você. E versículo 9 diz assim: que se a figueira vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Então o Senhor, apesar de ser paciente, cheio de graça, Ele é o Senhor que faz justiça. E que se aquela figueira não produzir o fruto que precisa ser produzido, Ele vai cortar. Essa é uma reflexão que tem em vista a nossa espiritualidade como base. São os nossos momentos de oração que a gente acaba adiando, são os nossos momentos devocionais, são os nossos momentos em família que a gente acaba adiando. E às vezes isso vai germinando de forma lenta na nossa espiritualidade. E quando a gente vê, a gente não lê mais a Bíblia. Quando a gente vê, a gente não ora mais. Quando a gente vê, deixar de vir no culto da manhã não é problema. E eu vou para casa, acabou o culto, eu vou para casa porque eu vou assistir o programa que vai passar lá do vôlei. Porque a EBD já não é mais tão satisfatória. E depois a gente deixa de vir o culto da noite, a gente deixa de participar das atividades da igreja e a gente então se torna plenamente estéril na nossa vida espiritual. E o clamor dessa noite é que o Espírito Santo, que conhece o nosso coração, que sonda o nosso interior, nos ajude renovando as nossas forças, trazendo de volta aqueles que precisam voltar, aqui para congregar com a gente, para congregar conosco aqui na igreja, não apenas virtualmente. Tudo bem, mas venha participar do culto. É importante, abrace o seu irmão. O Lucas, que gosta muito de abraçar, ele abraça todo mundo. Se você vier, você vai receber um abraço do Lucas. Ele abraça todo mundo. De mim você vai receber um aperto de mão, porque é o meu jeito.
Mas receba como se fosse um abraço do Lucas. Do pastor, você vai receber uma brincadeira. Ô, fulano, que bom ver você, tal. Mas você vai receber muito mais esse espírito de comunhão que é gerado unicamente aqui na igreja. E que nos ajuda quando a gente quer enfraquecer, quando a gente quer desistir. Então, que essa palavra faça morada aí no seu coração, na sua mente, no seu espírito, e que você possa ser desafiado por essa palavra a orar, pedindo: Espírito Santo, me ajude nesta área. Você fala a sua área, né, em que você precisa de ajuda. Espírito Santo, me ajude a ir para a igreja. Espírito Santo, me ajude a ler a Bíblia. Às vezes a gente não sente vontade de ler a Bíblia. Se a gente for fazer só o que a gente sente vontade, é difícil. Eu estaria só curtindo um filme e tal, praia, é bom, né? Água de coco, camarão. Mas não dá. Tem que levantar. 5 horas da manhã eu tenho que levantar. O despertador vai fazer assim: é hora de trabalhar. E aí é necessário que a gente faça aquilo que precisa ser feito. Que o Espírito Santo nos ajude. Cremos assim em nome de Jesus. Amém.